Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 12 de julho de 2018. Vândalos apagam cabeça de Jesus Cristo de obra de arte em muro em Porto Alegre, parte 2. A discussão sobre censura, arte e liberdade ressurgiu com força em Porto Alegre, 6 meses após a polêmica gerada pela exposição Queer Museu, mostra sobre a presença gay na arte que acabou suspensa pelo Santander Cultural. Agora o foco é o projeto Picho Grafite, Realidades Paralelas, desenvolvido pelo Instituto Goethe na capital gaúcha. Uma das obras, pintada no muro em frente à instituição, na rua 24 de outubro, 112, no bairro Moinhos de Vento, mostrava a cabeça de Jesus Cristo separada do corpo. Na terça-feira 0105, o trabalho foi alvo de vândalos que apagaram a cabeça e, no lugar, escreveram "Ele ressuscitou". A obra original era do grafiteiro e artista de arte de rua Rafael Augustaitis. A intervenção no muro é parte de um projeto que inclui também vídeos, gravuras e desenhos na galeria do Instituto. Como era a pintura original do grafiteiro Rafael Augustaitis no muro em Porto Alegre. Nos últimos dias, relatos no Facebook indicavam que o Instituto Goethe já estava sendo alvo de manifestações de ódio. O Centro Dom Bosco, com sede no Rio de Janeiro e que já tinha divulgado em sua página do Facebook um abaixo-assinado para suspender o projeto, lançou um post nesta terça, por voltas das 12 horas, indicando a lista atualizada das 8 maravilhas do mundo e colocando no topo a intervenção artística no muro do Goethe Institute, Ele ressuscitou, Porto Alegre, Brasil. Um seguidor postou o comentário, Brasil 7x1 Alemanha. A instituição cultural é de origem alemã. Nessa segunda-feira, 30, antes do episódio do vandalismo, o Instituto divulgou nota dizendo que em nenhum momento a intenção foi de ofender sentimentos religiosos. O Goethe afirma ainda que a melhor forma de lutar contra a intolerância é a educação e a promoção do diálogo. Por isso, vamos, em breve, convidar a todos para um debate público a fim de discutir a ligação entre arte e religião e os desdobramentos que se originam nessa relação. Para Gaudêncio Fidelis, curador da Queer Museu, exposição cancelada ano passado em Porto Alegre, os ataques de ódio direcionados à obra de Augustaitis representam mais uma investida do fundamentalismo que cresce no país e para o qual indivíduos com ódio da arte contra a liberdade de expressão fazem coro. As consequências do que estamos presenciando são desastrosas porque alimentam o desenvolvimento de uma cultura em que as pessoas passaram a compreender imagens como se fossem manifestações concretas, e metáforas como declarações de ações reais e parte da realidade objetiva, completa Fidelis. Nesta terça, outra reação veio da Arquidiocese de Porto Alegre, que repudiou a pintura no muro da capital que representa Jesus Cristo decapitado com a cabeça em uma bandeja. A Igreja diz que as reações são resultado da falta de respeito pelo senso religioso, pelos valores cristãos e pela história desta cidade. Se pretendemos evitar polarizações e superar a violência, precisamos garantir um diálogo respeitoso e reverente pelo outro, defende, indicando que as pessoas se sentem ultrajadas por quem prega a livre expressão. Onde não há respeito, não há verdade, onde se agride que é sagrado para o outro, não há bondade, assim, a beleza é pervertida, completa a manifestação da Arquidiocese de Porto Alegre. Esse episódio em Porto Alegre mostra que ao longo do tempo tem sido desfigurada a figura do Cristo. No livro Revisão do Cristianismo, José Herculano Pires aborda o tema. O texto também foi publicado na Harmonia Revista Espírita número 64, fevereiro 2000. O interesse em desfigurar o Cristo vem dos planos inferiores do mundo espiritual e se manifesta de várias formas, pelas comunicações mediúnicas inferiores.
pelas intuições dadas a adeptos do cristianismo e do espiritismo para introduzirem teorias e práticas ridicularizantes no meio doutrinário, sempre atribuindo a Jesus posições, palavras e atitudes que o coloquem em situação crítica pelas pessoas de bom senso. Para isso, as entidades mistificadoras se aproveitam da ignorância e da vaidade de criaturas autoritárias e arrogantes, que facilmente se deixam levar por elogios e posições lisonjeiras que podem exaltá-las na instituição a que pertencem. A gigantesca luta empreendida pelo apóstolo Paulo, após a sua conversão, para preservar a pureza dos ensinos de Jesus e da sua excelsa figura, em meio aos próprios apóstolos do Mestre, revela de maneira eloquente a dificuldade dos homens para compreenderem a verdade cristã. Os gnósticos docetas do primeiro século sustentavam que Jesus não tinha realidade física, que o seu corpo era apenas aparente. Sua posição contrariava as teses da encarnação do Cristo, apresentando-o como uma espécie de Deus mitológico, sob a influência das ideias helenísticas. O docetismo exerceu grande influência em Alexandria, propagando-se a Éfeso, onde o apóstolo João instalara sua escola cristã. João refutou a tese doceta como herética, pois além de não corresponder à realidade histórica, transformava o Cristo num falsário. A fábula dos docetas, como o apóstolo Paulo a classificou, apresentava-se como uma das mais estranhas desfigurações do Cristo, fornecendo elementos ricos e valiosos aos mitólogos para negarem a existência real e histórica de Jesus de Nazaré. Essa teoria absurda reapareceu na França, através de uma obra confusa e carregada de pesado misticismo ridicularizante. Um advogado de Bordeaux, Jean-Baptiste Rostand, elaborou essa obra através de comunicações mediúnicas atribuídas a Moisés, os apóstolos e os evangelistas. Um grupo místico do Rio de Janeiro adotou com entusiasmo essa obra, conseguindo apossar-se da Federação Espírita Brasileira, e até hoje a propaga e sustenta, contra a maioria das instituições espíritas do Brasil e do mundo. É inacreditável o fanatismo dos rostanguistas, o que se justifica pela sua mentalidade antirracional, apegada aos resíduos do passado mágico e mitológico, portanto contrária à posição racional, apegada aos resíduos do passado mágico e mitológico, portanto contrária à posição racional do cristianismo e do espiritismo. Esses defensores do absurdo chegam a citar a obra mistificadora Os Quatro Evangelhos, como uma das 10 mais importantes da literatura mundial, e Rostand, como uma das maiores figuras da humanidade. Kardec condenou essa obra, o que provocou um revide de Rostand. Hoje só existe um símbolo para o Cristo, o da ressurreição. Provada cientificamente a existência do corpo espiritual, provada a continuidade da vida triunfante após a morte, provada a herança de Deus na imensidade do cosmos povoado de mundos, provada a ineficácia das instituições religiosas e seus métodos para levar os homens a Deus, pois que a maioria se afastou de Deus e o considera como superstição estúpida, só a figura do Cristo ressuscitado, triunfando sobre a veleidade dos poderes terrenos e confirmando em si mesmo a verdade dos seus ensinos, poderá libertar as consciências do apego às coisas perecíveis, dando-lhes a confiança no poder superior do espírito. Se somos espíritos não apenas um corpo material, e se temos a certeza de que o Cristo continua vivo e a nos inspirar em nossas lutas no caminho do bem, porque cultivamos a morte e até mesmo as imagens de um cadáver que não foi encontrado no túmulo? A desfiguração do Cristo atingiu o máximo nessas imagens frias que dormem o ano inteiro nas criptas das igrejas, à espera do seu enterro anual, com luto, choro e velas acesas. O sadismo humano se revela num automatismo consciencial que o perpetua nas gerações sucessivas. Chegou o momento de compreendermos que o Cristo está diante de nós, na plenitude de sua vida e seu poder, procurando despertar-nos do pesadelo da morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de julho de 2018. Por Feijão.